Hoje, os deputados estaduais vão votar a Lei Orçamentária Anual para 2017. E a Comissão de Finanças da Casa aprovou por unanimidade o projeto de lei. Um dos pontos importantes, gente, é a redução no orçamento dos poderes e dos órgãos estaduais. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado Jorge Soares, que é relator do projeto da Lei Orçamentária. Muito bom dia, deputado, bem-vindo ao Bom Dia RN. Já explicar aqui que essa redução, formalmente, ela não está sendo apresentada, mas como o orçamento foi congelado, é o mesmo, a previsão é de ser o mesmo orçamento de 2016, aí tem inflação na prática, acabou se perdendo o dinheiro previsto, não é isso? Bom dia para o senhor. Bom dia a você, Murilo, bom dia a todos do Bom Dia RN. Na verdade, nós detectamos dois problemas ao ponto de vista do histórico do orçamento do Estado, né? Há uma valorização para cima, eu diria, uma supervalorização da receita do Estado. E outro ponto detectado, o crescimento também do repasse aos poderes do Estado, que inclusive houve muitas críticas, um debate muito forte nas redes sociais, porque o Rio Grande do Norte chega a ter um dos percentuais maiores de toda a federação. Então, estamos falando aí do repasse para os poderes judiciário, poder legislativo, que foi um grande debate ao longo desse ano, né? Exatamente. Então, nós detectamos esses dois problemas diante de vários que o orçamento apresenta. Então, tentamos corrigir para que problemas, por exemplo, como nós vimos aí, o Conselho Estadual de Saúde pedindo que o governador decrete calamidade na saúde por falta de recursos. A saúde, a segurança e a educação vivem momentos de aflição por falta de recursos para o cumprimento dessas despesas. Então, a comissão, e quero dividir aqui esse trabalho com todos que fazem parte da comissão, até porque foi aprovada a unanimidade ontem na nossa comissão, nosso relatório, de congelar o repasse dos poderes. E isso é um fato histórico. Em todo o processo orçamentário na Assembleia sempre houve aumento e de forma muito sem regras, era de acordo com as demandas, com a necessidade. Quando se tinha recursos, né, o orçamento era farto, as arrecadações cumpriam os seus planejamentos. Os repasses federais aconteciam normalmente em grandes volumes, dava para se dar esse luxo. E não dá mais. Hoje o Estado está aí com salários atrasados, está com fornecedores atrasados, com programas de recuperação de estradas, de hospitais, pagamentos diversos totalmente atrasados. Então é um momento de a gente tentar corrigir. O Rio Grande do Norte poderia estar caminhando para o abismo que está o Rio Grande do Sul, que está o Rio de Janeiro. Então, portanto, a Assembleia dá uma contribuição imensa nisso hoje, que foi aprovado ontem na comissão e vamos hoje à plenária. E tem um detalhe interessante, você já deve ter ouvido deputados falarem isso, a imprensa, a gente ter falado isso aqui. Se costuma dizer muito, né, que orçamentos, previsões orçamentárias são documentos de ficção. Esse não vai ser, é isso, deputado? Não, esse a gente corrigiu. Muito mais ligado à realidade. Esse, muito mais. Ele é um orçamento que está sendo trabalhado dentro de uma realidade econômica, dentro de uma realidade fiscal do Estado. Não daria para fazer uma correção de choque, de resolver esse problema que é um histórico, mas nós estamos dando aqui hoje um passo importante na regularização ao longo do tempo para que a gente possa ter ao máximo. Você tem aqui um dado muito claro, o orçamento está previsto em torno de 12.400 milhões de reais. Só se consegue detectar recurso financeiro existente de fonte própria em torno de 9 bi. Nós temos aí no escuro, vamos usar aqui essa palavra, em torno de 3 bi e 400 milhões. Fora. São também perspectivas também de vir através de convênios e outras ações. Então, para que a gente não possa criar um orçamento de muitas perspectivas, porque isso influi diretamente do servidor público, por exemplo, que não consegue compreender que 12 bilhões de um orçamento não paga o custeio do salário dos servidores. Então é importante... De 420 milhões de reais por mês é a folha de pagamento. Na conta, a gente sempre tem essa impressão que 12 bilhões, né, gente, 12 bilhões e 400 milhões de reais é muito dinheiro, mas na verdade tem 9 bilhões, a princípio deve faltar, a princípio, não vai fechar essa conta. Se permanecer a queda que está acontecendo em 2016, possivelmente nós teremos inclusive um ano pior em 2017 de arrecadação. Então a Assembleia dá esta contribuição e se fazer aqui, Murilo, o registro, dentro dessa programação apresentada no orçamento, a presidência da Assembleia, em comum acordo com os 24 deputados, devolvemos 12 milhões do nosso orçamento para 2017 e, além disso, congelamos também o repasse das emendas individuais dos parlamentares.
estava previsto em torno de 2.070.000 reais, congelamos para 1.800.000, que foi o valor autorizado para 2016. Então, portanto, nós vamos dar aí uma sobra, né, havendo congelamento de despesas, automaticamente gera uma sobra para o Executivo. Aí parte do Executivo aplicar bem, gerir bem esses recursos. É exatamente esse ponto que eu queria tocar, porque se a gente tem uma situação financeira difícil em 2016, a gente está falando do orçamento que foi efetivamente aplicado em torno de 12 bilhões e 400 milhões de reais. Eu tive inflação e tem uma perspectiva de um ano mais difícil, não sabemos, não temos a plena certeza se vai dar para fechar esse orçamento de 12 bilhões agora. Como é que ficam os serviços públicos, deputado? Dá para pensar, o senhor está dizendo que vai ser um ano pior, então vou ter um ano, talvez, uma perspectiva de ano pior ainda nos serviços públicos de saúde, de educação, no próprio pagamento dos servidores, vai continuar extremamente difícil, pode ser ainda pior? Exatamente, e é por isso que a Assembleia, pensando nisso, pensando nos servidores, pensando na saúde, porque nós não mexemos da forma como o governo enviou os gastos em saúde, educação e segurança pública. A Assembleia isso aí está garantido. Está garantido conforme a peça orçamentária enviada pelo governo. Então, portanto, se será bem ou não aplicado, executado ou está bem estudado, cabe ao governo essa relação. O que a Assembleia corrigiu foi um crescimento histórico do aumento dos poderes, isso era feito de forma indistinta, e nós conseguimos congelar. E não haverá prejuízo para nenhum dos poderes, porque em 2016, perante a crise, perante o atraso, praticamente todos os poderes tiveram superávit. Então isso é um momento... Foi todo mundo fazendo o dever de casa. Fazendo o dever de casa. Até há uma discussão que ia faltar dinheiro, que está se passando mais recursos para os poderes. Não é verdade. Na verdade, o que está havendo é gestão. Gestão do presidente do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia, da Procuradoria, do Tribunal de Contas, porque está havendo um momento de crise, todos estão enxugando os seus custeios. Então é um momento de passar para a sociedade de que o Poder Legislativo, a Assembleia, está dando uma contribuição em mais de 18 milhões de reais para o orçamento do Estado, mostrando que há uma condição de haver um congelamento desses poderes sem nenhum prejuízo. Essa que é a grande verdade. Mas então, lógico de maneira simples dá para dizer que pelo menos no papel não vai faltar dinheiro para saúde, educação e segurança pública. Não vai. Vamos aí acreditar que o planejamento do governo com relação às receitas possa se concretizar, os convênios assinados, a perspectiva do governo federal cumprir o repasse do Fundo de Participação dos Estados, a gente possa, aí, se Deus quiser, cumprir esse orçamento e diria, viver dias melhores na saúde e na segurança pública, que é isso que a população quer. Tinha que organizar ao longo desse ano, como o deputado está colocando aqui, foi se organizando o orçamento, sabe-se que o ano de 2017 ainda deve ser bastante difícil. Agora, essa análise, a comissão, e o senhor é relator e está apresentando esse relatório agora, a comissão ela faz uma análise técnica e faz uma análise legal da proposta. Mas, claro, quando vai para plenário, há uma análise que é política também. Há uma análise que leva em conta as bases políticas dos deputados, outros interesses que a política nem sempre, em muitos casos, não é técnica. O que esperar dessa votação, deputado? Olha, eu acredito na sensibilidade de todos os deputados, na seriedade que foi feito esse trabalho na relatoria do orçamento, até porque, como eu digo, ela não está sendo atendida os interesses pessoais do relator, muito menos da comissão. A comissão fez um trabalho técnico, convocou, houve a participação de todos os setores. Diria a você, Murilo, de uma forma histórica, abrimos um diálogo permanente com os servidores, com os sindicatos, com a parte produtiva, FAERN, a Federação da Indústria também esteve conosco, os próprios presidentes de poderes nós estivemos dialogando com relação às dificuldades. O que é importante se ressaltar e detectar é que o Estado está numa iminência de uma falência. Então nós não podemos criar despesas, aumentar despesas. Não dava para ser de outro jeito. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma, a não ser que amanhã a economia nacional melhore, a economia do Estado melhore, aí essa discussão... Aparece o chamado dinheiro novo, que aí é que está. Não tem dinheiro novo circulando. Está tudo resolvido, mas a questão é que o momento é um momento de muita seriedade e a Assembleia tem levado esse trabalho, essa responsabilidade para ela e estamos dando a nossa contribuição. De uma coisa, a população não pode, assim, no ponto de vista de questionar, reclamar. A Assembleia abriu o diálogo, eu diria que essa relatoria tem uma marca do diálogo, da verdade, da transparência e, com certeza, criar o melhor ambiente para o Rio Grande do Norte. Rapidinho, votação prevista para que horas? Para hoje, a partir das 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Deputado Jorge Soares, muito obrigado pela participação. Bom dia para o senhor. Obrigado a você, sempre à disposição. Isso.